Então vamos lá, nós vamos agora começar a gravar a aula 5, a primeira parte, ok? E o que nós vamos ver na aula de hoje? Hoje nós vamos ver um novo conceito também, que é muito importante para a linguagem de programação em geral. Todas as linguagens, de certa forma, oferecem isso daí para você. Algumas, tem várias maneiras de você oferecer isso também, mas o conceito em si é um conceito importante que a gente tem que aprender. Como a gente tem feito nas últimas aulas, a gente vai aprender isso em Python. Python, ele tem uma maneira muito mais simples de usar esse negócio aí, esse conceito, só que a gente vai aprender ele da maneira difícil. Por quê? Porque a maneira difícil é a maneira que a gente vai precisar usar, por exemplo, em C. E C, não é que C faz a maneira difícil, C faz a maneira que o computador faz diretamente. Só que Python ele oferece algumas características, algumas coisas para você, que depois, por baixo do pano, ele transforma naquilo que você está fazendo, sem que você tenha que se preocupar muito. Mas na prática, C é aquilo que faz exatamente o que o computador entende, tá bom? Por isso a gente vai tentar aprender isso daí dessa forma mais abstrata, ok? Quem vai ajudar a gente nessa parte aqui é a Beatriz. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Imagina o seguinte, Beatriz, o problema que a gente vai tentar resolver é que a gente vai pegar e a gente vai ler a, a temperatura dos 7 dias da semana, ok? E a gente vai dizer qual que é a média dessa temperatura. E a gente vai dizer também quantas temperaturas estão acima da média, certo? Então veja só, nós vamos ler 7 temperaturas, nós vamos calcular a média dessas 7 temperaturas e nós vamos ver quantas temperaturas dessas estão acima da média, tá bom? Tudo bem? Entendido, Beatriz? Entendido. Como é que a gente pode fazer isso? Bem, agora a gente vai pegar aqui. Vamos fazer assim, ó. Segunda. E a gente vai ler a temperatura. Vamos fazer inteiro, tá? Nós vamos ler a temperatura aqui. Ok? Não sei por que ele coloca esse negócio aqui de vez em quando. Então ele vai ler a temperatura de segunda. Ele vai ler agora a temperatura de terça. Ele vai ler a temperatura de quarta. Acho que se eu passasse esse problema para vocês resolverem, e vocês resolvessem ele desse jeito, não teria problema, inclusive, tá? Se você resolvesse o problema desse jeito, eu não teria como falar pra você, ah, não, você não resolveu bem o problema, não, tá? É que não é a maneira com que as pessoas normalmente resolveriam, e a gente vai ver o motivo daqui a pouco. Opa. Mas estaria ok fazer desse jeito, ok? Nenhum problema conceitual. Agora vamos calcular a média. Qual que é a média? Como é que a gente faria para calcular a média aqui, Beatriz? A gente teria que pegar. É Pode falar. somar todas as variáveis e Sim, dividir pela quantidade de variáveis. exatamente. Segunda, mais quarta, mais quinta, mais sexta, mais sábado, mais domingo, dividido por 7, certo? A gente pode fazer até divisão com float aqui, né? Não precisa ser divisão inteira. Ok, tá aqui. Agora, bem, vamos até ver se esse negócio está funcionando. Vamos lá. Eu acho que tá tudo em ordem. Se eu colocar para rodar aqui. Sai daqui. Sai. Se eu colocar para rodar, o que ele está esperando? A temperatura de segunda, né? Qual vai ser a temperatura de segunda? Vamos colocar aqui, foi 25. Tá? O que deu errado aqui? Ah, não, desculpa. Ele não considerou, não está rodando. Por que ele não está rodando? Por que ele não está rodando? Alguém tem alguma ideia? O que está acontecendo aqui? Por que ele não está rodando Eu esse acho que eu programa? tô falando bosta, mas é porque a linha 1 tá vazia, nada a ver, né? Nada a ver, cara. Ele não tá rodando o programa simplesmente. Vamos ver, vamos limpar aqui. Vamos lá, tentar mais uma vez. Não. O Replit resolveu parar. Vou parar, pausar a gravação. Bem, nós só recarregamos o Replit e ele voltou a, a rodar. Então eu estou colocando aqui. Isso aqui é a temperatura de segunda. Vou colocar aqui a temperatura. Se você não é de São Carlos, eu vou falar uma semana típica em São Carlos é assim: temperatura da segunda, 25. Temperatura da terça, 12. Temperatura da quarta, 46.
A temperatura da quinta, 42. A temperatura da sexta, 35. A temperatura do sábado, 11. A temperatura do domingo, 15. Essa é uma semana típica em São Carlos, tá? Então aqui tá, e aí ele calculou a média para mim, tá bom? O que a gente tem que fazer agora? A outra parte do problema é calcular quantos dias a temperatura estava acima da média. Beatriz, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente vai fazer agora para calcular quantos dias a temperatura está acima da média? Dá para fazer algum laço com o if para comparar a do dia da semana se está maior ou menor que a média. Tá ótimo. Então nós vamos colocar um contador aqui, né? Vamos colocar um contador acima, começamos o contador com 0. Só que agora olha o problema. Para eu saber se segunda-feira foi acima da média, a gente vai ter que fazer se segunda foi acima da média, aí o acima igual a acima mais 1. Se terça é acima da média, acima igual a acima mais 1. Se quarta é acima da média, acima igual a acima mais 1. Se quinta é acima da média, acima igual a acima mais 1. Se sexta é acima da média, acima... Tá tudo certo por enquanto, né, Beatriz? Mais 1. Você só deve estar repensando se foi uma boa escolha de carreira. Se você tem que passar a vida fazendo acima da média, não sei se vai ser muito legal, entendeu? Tem que ter uma maneira melhor. Se não, acima da média. Ok, acima da média, beleza. Aí agora aqui eu vou só imprimir, eu imprimo a média e imprimo o acima. Opa. Que é o nosso... Vai ser um acumulador, na verdade, aqui, né? O acima é um acumulador, porque normalmente a gente chama de contador aquele cara que vai realmente de um em um contando. Esse aqui ele acumula a quantidade de coisas acima da média que tem. Vamos só rodar. Vamos colocar números aqui: 25, 30, 35, 45, 15, 10 e 20. Tá lá. Ele está dizendo que teve 3 dias acima da média, que é ok, certo? Aí você pode imaginar, mas toda vez vai ter 3 dias acima da média, 3 ou 4 dias? Mentira. Se a gente rodar isso aqui de novo, a gente poderia fazer assim, ó. Primeiro dia foi 10, depois 10, depois 10, depois 10, depois 10, depois 10, depois 100. Aí teve um dia só acima da média, que a média foi 22, e foi um dia só acima. Então não é tão trivial assim, tá bom? Ok, esse daqui resolve o problema. Ele resolve exatamente o problema que a gente está falando. Eu pego as temperaturas dos dias da semana e ele vai calcular a média dessas temperaturas e depois, por fim, ele vai ver qual que é, quantos dias estão acima da média. Se você tivesse que calcular só a média da temperatura, você já deve estar pensando, professor, se você vai calcular só a média da temperatura, eu não poderia fazer um laço onde ele vai lendo a temperatura e jogando num somador, num acumulador, que soma todo mundo, depois calcular, dividir por 7? Eu poderia. Então, o que a gente poderia fazer? Ó, nós vamos já tentar resolver esse problema de uma forma mais elegante, tá? Então, o que a gente vai fazer? Em vez de a gente pegar e a gente ler tudo isso daqui, desse jeito, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai ter aqui um soma, vai ser um acumulador, tranquilo? Patrícia? Como é que a gente faz um laço para repetir 7 vezes? Você pode digitar para mim? No for, Uhum. aí coloca entre parênteses 7, né? Para a quantidade de repetição. Não. Aqui a gente teria que dizer o contador. Vamos deixar contador anônimo por enquanto. Agora que eu tenho que dizer aqui a quantidade de vezes, certo? Certo. Aqui, ó. Aí a gente vai ler a temperatura aqui. A temperatura vai ser isso daqui, ó. Tudo bem? O que eu faço com essa temperatura? Eu acumulo ela na soma.
Acumulo ela na soma. Essa parte já é o suficiente. Olha, se eu for fazer a média vai ser a soma dividido por 7. Isso daqui substitui isso daqui tudo, concorda? Uhum. Porque ele vai estar lendo 7 vezes. Ele está num laço que repete 7 vezes. Ele lê a temperatura e joga na soma. Isso daqui vai substituir, na verdade, não só isso, vai substituir isso daqui também, ó. Mas qual é o problema que a gente tem? O problema que a gente tem é, e agora para eu saber quantas temperaturas estão acima da média? Isso daqui substitui aquela parte. Mas e para substituir essa parte aqui? Onde eu tenho que verificar temperatura por temperatura, qual que está acima da média? Bem, uma solução que a gente poderia fazer seria a gente perguntar de novo as temperaturas. Eu pergunto tudo de novo. Qual que é a temperatura de segunda? Qual que é a temperatura de terça? E aí eu confiro se essa temperatura está acima da média. Então o cara tem que digitar as temperaturas 2 vezes. Muito ruim isso daí. O que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar... Deixa eu apagar isso daqui. A gente vai utilizar o conceito que é o conceito-chave dessa aula, que é o conceito de lista, certo? Nós temos várias maneiras de a gente chamar esse cara. A gente pode chamar... Lista é a menos correta. A gente pode chamar de lista, a gente pode chamar de vetor, a gente pode chamar de array, ou array, a gente pode chamar de arranjo. Isso aí, na verdade, tem esses nomes todos porque, dependendo da linguagem que você vai usar, ela chama de um jeito diferente. Em cada uma das linguagens, ela vai chamar isso aí de um jeito um pouco diferente, tá? Na verdade, na prática, a gente vai estar falando ou vetor ou array, certo? Lista também seria ok de chamar, mas a maior parte das outras linguagens usa lista de uma outra forma. Não tem nada a ver com esse daqui que a gente está fazendo, vai fazer agora, tá? E qual que é o conceito principal desse cara aqui? O conceito principal é que a gente vai fazer o seguinte, olha, por enquanto, encara isso como uma formulazinha mágica, tá? Temperatura é igual a 0 vezes 7. Desse jeito aqui, olha só, formulazinha mágica. Depois a gente vai fazer alguns exercícios para a gente ver, mostrar alguns exemplos para a gente ver mais algumas variações que a gente pode fazer aqui, tá? Temperatura igual a colchetes, 0, colchete, abre colchete, 0, colchetes, vezes 7. Isso daqui significa que agora a temperatura não é mais uma variável, certo? Temperatura são 7 variáveis. Deixa eu tirar esses caras aqui por enquanto, para a gente tentar rodar. Eu acho que eu consigo imprimir temperatura. Eu acho, eu não tenho certeza se Python vai deixar eu imprimir esse cara desse jeito. Eu acho que vai. Ah, tá lá, ó. Olha lá que bonitinho. Tá vendo lá, Beatriz? A temperatura, ao invés de ser uma variável, agora eu tenho 7 variáveis. Na verdade, a gente fala que tem 7 posições na temperatura, certo? 7 posições na temperatura. E aí, eu posso acessar qualquer uma dessas posições. Então, se eu vou colocar aqui, olha, temperatura. Olha lá, tem as minhas 7 temperaturas ali. Eu posso fazer assim, olha, temperatura. As posições, cada posição ali, ela é numerada de 0 até 6, certo? 0 até 6. A primeira posição da temperatura é a temperatura da posição 0. Então, veja só o que acontece. Se eu falar assim, temperatura, colchete, 0, recebe 25. E agora eu vou pedir para ele como é que está a temperatura. Veja, você viu o que aconteceu ali? Uhum. Ele acrescentou 25 na primeira posição. Exatamente, na posição 0 da temperatura. Se a gente falar assim, temperatura da posição 4 recebe 36. O que você acha que vai acontecer? Vai ser o quinto cara, a quinta posição, vai estar com o valor 36. Tá vendo lá? Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, tudo bem. O que a gente pode fazer também errado? O que a gente pode fazer também é o seguinte, olha, o que é temperatura da posição 10? Eu vou falar, temperatura da posição 10 recebe 5. Aí ele fala que não. Por que que não? O que que deu errado aqui?
Porque não tem uma 10ª posição para ele acrescentar o valor 5. Exatamente. Então, no caso aqui, esse jeito que eu defini a variável, ele me cria uma lista ou vetor de 7 posições. E aí eu posso usar do 0 até o 6. Certo? Do 0 até o 6. Então eu posso pegar e atribuir coisas do 0 até o 6 aqui nessa temperatura. Isso aí é muito poderoso. É muito poderoso. Tá. Antes da gente. Eu vou parar a gravação para a gente começar o vídeo não ficar muito longo. Mas só a grande diferença que existe entre o jeito que Python usa isso e outras linguagens, não é só essa sintaxe errada aqui não, essa sintaxe diferente aqui não, mas é o fato de que se eu quisesse, eu poderia ir aumentando a lista depois que eu criei ela. Eu criei a lista com 7 posições, mas se eu quiser, falar assim, vamos fazer virar 8? Eu poderia fazer alguma coisa assim, ó. Temperatura, append, mais um valor. Vou colocar aqui o valor -1, só para vocês verem. Tá? Temperatura. Não? Por que não? Porque eu digitei errado. Eu acho que aqui tá dando vergonha mesmo. Temperatura. Bem, eu não queria que vocês usassem mesmo, então deixa quieto. Fica errado ali. Bem, deixa quieto. Não era para vocês usarem mesmo. De qualquer forma. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou parar a gravação, daqui a pouco a gente volta.